Incêndio na Rede Globo e, segundo portais de notícias, o prejuízo já gira em torno de milhões. E diante disso, muitos estão cogitando, é o fim da Rede Globo? Começou a acontecer o fim da maior emissora de televisão do país? E justamente agora que a Globo conseguiu o que tanto queria, a eleição do Lula, será que um juízo começou a acontecer? Eu tenho detalhes muito importantes para te mostrar neste vídeo. Por isso já se prepara aí. E não é inscrito no canal? Tá esperando o quê? Vem para a família abençoada deste canal. Aqui mostramos a verdade que você precisa conhecer. Então não perde tempo, se inscreve aqui e já deixa o teu like, é um clique, é rápido, é de graça. E é uma grande ajuda que você nos dá, então não esquece do like. E no final do vídeo, aquele aviso importantíssimo com o nosso irmão Rodrigo para você que quer emagrecer de forma saudável. Então fica comigo até o fim deste vídeo, tá certo, meus amigos? Vamos lá! Pessoal, a verdade é que a coisa tá feia dentro da Rede Globo. Isso após um incêndio de grande proporção que acabou atingindo o Projac, local onde acontece a gravação de diversas produções da emissora. Isso foi ontem à tarde, sexta-feira, dia 18, e consequentemente vai acabar atrapalhando o cronograma de algumas novelas. Novelas que representam uma parcela significativa do faturamento da emissora. E além disso, o prejuízo financeiro por causa da destruição de alguns cenários foi milionário, segundo o portal de notícias Metrópolis. Felizmente, ninguém se feriu no incêndio, até porque, gente, por mais que eu não torça pelo sucesso da Globo enquanto emissora que promove, incentiva pautas que ferem valores cristãos, apesar disso, eu não torço pelo mal de ninguém de lá. Então, graças a Deus que ninguém se feriu. Mas diante desse incidente, muitas pessoas estão questionando, até porque ainda está sendo investigado a causa disso, para ter a certeza do que realmente ocasionou isso. Foi até um incêndio um tanto misterioso. E muitas pessoas estão questionando, poxa, isso é o fim da Globo, isso é algum juízo que está acontecendo? Primeiramente, você precisa entender uma coisa. Pior do que esse incêndio é o que já está acontecendo na emissora. Por que será que a Globo bateu tão de frente com o governo Bolsonaro, que ficava boa parte da sua grade de programação para tentar derrubar o Bolsonaro? A jornalista Giovana Mel, que trabalhou na Globo, explica isso muito bem. Bateu na Globo, conseguiu se eleger batendo na Globo e, para ser uma pessoa coerente, cortou muita verba, muito patrocínio da Globo. Deve ter mantido alguma coisa, pelo que me consta, sim, mas cortou a maior parte dos patrocínios. E não foi só patrocínio da Globo que ele cortou. Quando ele fez o Pix, por exemplo, ele tirou uma grana ferrada dos bancos. Então os bancos querem derrubar o Bolsonaro porque ele representa um ajuste econômico que faz os bancos ganharem menos e fazem a população ter mais dinheiro, a população ter mais poder de compra. Então entendam, não é só a Globo, é toda a elite. Gente, e o próprio Bolsonaro falou abertamente em entrevista lá no Siqueira Júnior que cortou o patrocínio no Banco do Brasil da Rede Globo, que patrocinava um dos seus principais jornais por 16 anos. E o Bolsonaro falou que reduziu em 80% os lucros que a Globo recebia de faturamentos vindos do governo. Ou seja, um impacto financeiro violento para a emissora. Você acha que a Globo militou tanto contra o governo Bolsonaro, atribuindo a ele a insensibilidade às vítimas da pandemia e reforçando isso, fazendo os minutos de silêncio para as vítimas nos seus programas? Você acha que a Globo fez isso preocupada com essas pessoas, com essas vítimas da pandemia, com um compromisso social com essas pessoas? Claro que não. Ela estava militando em torno dos seus próprios interesses e fez isso até o fim. Só que tem um outro ponto que também gerou muito prejuízo para ela. O que eu estou falando isso aqui para vocês agora não é uma novidade, uma descoberta, não, as pessoas tomaram consciência disso. E com a polarização, a Globo perdeu muita audiência de pessoas que entenderam que o que ela estava fazendo contra o governo era só uma militância para defender os seus interesses e uma frustração por ter perdido seus privilégios. E a partir daí, ser um jornalista da Globo parou de ser unicamente um gerador de status social, poxa, jornalista da Globo,
E passou também a gerar antipatia de algumas pessoas, que começaram a ver a emissora com maus olhos. E quem explica isso também muito bem é a jornalista Giovanna Mel, que já trabalhou na emissora que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Claro que eles têm noção, eles sabem disso, eles sabem muito bem disso. Tanto que tem todo um treinamento de segurança para orientar jornalistas, repórteres, na hora de sair na rua, não usar crachá. Eles tiraram os adesivos dos carros. Raramente um jornalista sai com a canopla, que é aquela caixinha que fica em cima do microfone com a logo da emissora. Então, assim, eles têm noção disso. Só que eles lutam para sobreviver. E eles escolheram essa tática, porque eles querem sobreviver. E o posicionamento do governo atual era contra a TV Globo, contra essa emissora em específico. Então, virou uma guerra. E só para você ter uma noção da proporção da coisa, um dia desses, há 1 ou 2 semanas, eu estava mudando de canal e aí parou na Globo. Estava passando um Fantástico e a apresentadora estava conversando com um repórter em um outro país. Isso ao vivo. De repente eu escuto um grito lá por trás do repórter: Globo lixo! E se isso fosse uma situação isolada, tudo bem, mas na verdade é uma situação que está se tornando bem frequente. Durante a realização deste exame... Só um minutinho, vou esperar. Só um minutinho. Peço desculpa a todos. A Globo também perdeu a audiência massiva dos evangélicos. Talvez há alguns anos isso não significasse tanta coisa, fosse irrelevante, mas hoje, quando em termos de números os evangélicos têm uma representatividade muito significativa, com certeza isso gera um prejuízo para a emissora. E a Globo sabe disso. E por isso está querendo se aproximar dos evangélicos, colocando os evangélicos nas novelas, querendo fazer um quadro gospel na sua grade de programação. Inclusive agora está tendo o The Voice Gospel, que está acontecendo no Altas Horas. Contou até com a participação de alguns cantores evangélicos, né? Que fizeram questão de surfar nessa onda. E ainda tem a estreia do Altas Promessas. A competição que vai revelar o novo sucesso gospel do Brasil. A gente sente uma presença de Deus com você cantando. Eu fiquei encantado. E talvez alguém me questione assim: ah, Dionísio, mas por que essa antipatia pela Rede Globo? A Globo abre as portas para alguns pastores, cantores, para o evangelho. Teve um camarada que comentou no vídeo onde eu comentei sobre a participação do Kleber Lucas num programa do Bial, e o cara comentou assim: ah, mas a Globo também transmite as missas de manhã. Como se isso justificasse as coisas que a Globo promove, especialmente nas suas novelas, que ferem princípios e valores cristãos. E sim, é verdade, a Globo abre as portas para alguns cantores, para alguns pastores evangélicos e até mesmo para um tipo de evangelho. Mas para você que lê um pouco da Bíblia, você sabe que o tipo de evangelho para o qual a Globo abre as portas é um evangelho ecumênico, fragmentado, recortado, que não é o de Cristo. Até porque o evangelho de Cristo, uma das principais características dele é confrontar o pecado, porque Deus é santo. E para me aproximar de Deus, eu preciso me santificar também. E naquela entrevista em que o Pedro Bial conversou com o Kleber Lucas, a gente percebe a aversão que eles têm referente ao conceito de pecado, ao confronto que o evangelho estabelece contra o pecado. Que uma resposta previsível, pronta a essa defesa da diversidade, né, há sempre um lugar à mesa para todos, é a ideia de que não há lugar para o pecado. O pecado deve ficar fora da igreja. Essa diversidade tem que ter um limite. Porque a noção de evangelho que corresponde com o estilo de vida desses camaradas é o seguinte: não, nós somos todos pecadores, temos que confiar apenas na misericórdia de Deus, Deus é amor, não importa o pecado que você tenha, vamos nos unir e isso basta. Quando na verdade todos somos pecadores e vamos sempre continuar pecando. Mas o evangelho de Cristo nos diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com o pecado, com o que é mal. Nós não podemos acomodar o pecado na nossa vida, aceitar na nossa vida e estar sim em um processo constante de santificação. Nesse sentido é que o pecado fica de fora da igreja, no sentido da igreja não comungar com o pecado e não de rejeitar os pecadores. Os pecadores estão na igreja, a igreja é para pecadores, mas pecadores que querem sair do pecado, que querem uma mudança de vida real, legítima.
Agora é lógico que o evangelho para o qual a Globo abre as portas é um evangelho que não reproduz os interesses reais de Cristo na vida de alguém. Um evangelho que leva o indivíduo a se adequar à sua própria natureza caída, a mesma natureza que Cristo disse: tem que negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir-me. E isso dia após dia, todos os dias. Até porque, gente, a praticidade desse evangelho, do evangelho da confrontação, distancia as pessoas desses conteúdos que a Globo produz em suas novelas, envolvendo imoralidade, traição, promiscuidade e um monte de outras coisas. Então não existe espaço para o verdadeiro evangelho de Cristo nesse sistema da Rede Globo e nesse sistema do mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Mas infelizmente tem muitas pessoas que carecem de discernimento. Eu mostrei para vocês aqui um trecho onde aparece o Tom Carfe nessa nova gravação do The Voice Gospel, e ele já esteve na Globo, viralizou aquele vídeo onde ele está cantando a música O Joquebed ao lado da Fátima Bernardes, fazendo aquela coreografia, e ele recebeu algumas críticas por isso e se sentiu incomodado, porque na cabeça dele os evangelhos deveriam estar alegres, regozijados, porque ele está dançando uma música bíblica ao lado da Fátima Bernardes na Rede Globo. Como se isso produzisse algum tipo de edificação e transformação na vida das pessoas. Tá ótimo. Vamos de novo? Vamos de novo? Mais uma? Vamos. Ia ser um motivo de alegria, né? Os crentes olhando e falando: meu, ele está na TV Globo, ele está na Globo. E ele convidou, e ele fez a Fátima Bernardes dançar uma música que fala da mãe de Moisés, que narra uma história bíblica. Tipo, na minha cabeça, deveria ser um motivo de muita alegria para nós evangélicos, né? A gente deveria festejar isso. Mas não. Aí olha só o nível da mentalidade do cara. Os evangelhos têm que estar alegres porque Tom Carfe está dançando uma dancinha com a Fátima Bernardes de uma música bíblica na Rede Globo. É brincadeira uma coisa dessa. Agora, para esse tipo de coisa, a Globo tem espaço. Para esse tipo de apresentação, para esse tipo de mentalidade. Mas sem dúvidas, a Globo tem se enfraquecido muito. Inclusive, ela estava apostando todas as fichas na eleição do Lula. Ela vai tentar se erguer nesse governo diante de todo o prejuízo que teve ao longo do governo Bolsonaro. Esse incêndio aí, com certeza, acabou atrasando, vai atrasar os cronogramas de algumas novelas, é prejudicial. Só para você ter uma noção, antigamente a Globo estabelecia contrato de exclusividade. Ou seja, os seus artistas só podiam trabalhar e se apresentar lá. Agora não. Agora é contrato por produção. O indivíduo termina a produção, acabou o contrato dele e ele ainda é livre para fazer outros trabalhos paralelos. A Globo perdeu grandes artistas que estão atrelados na sua história, como por exemplo o Renato Aragão, Faustão, Galvão Bueno e outros. E tem reduzido o salário de muitas pessoas, que tiveram uma redução drástica de salário. Então a Globo não está em uma fase boa. E o que eu sei, gente, é que de um jeito ou de outro, tudo aquilo que propaga iniquidade, tudo aquilo que propaga ideologias que vão contra a palavra de Deus, é impossível uma instituição, uma pessoa, quem quer que seja, terminar bem, trilhando por esse caminho. Então, cedo ou tarde, a conta vem. Não desejo mal nenhum para ninguém que trabalha na Globo, inclusive graças a Deus que ninguém se feriu, não aconteceu nada com ninguém. Mas, por ser contra a mensagem, a ideologia que a Globo transmite, é contra essa ideologia que eu milito. E creio que um dia a conta de Deus chega para quem propaga esse tipo de coisa. Gente, é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários. Não é inscrito no canal, vem para a família. Se inscreve aqui. E também vou deixar aqui um aviso muito importante do irmão Rodrigo para você que quer emagrecer de forma saudável. Muito obrigado à audiência, o carinho de vocês, aquele forte abraço, que Deus abençoe a todos. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou!
A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutro aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron, esse produtinho aqui, ó, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa, o Nutron é top. Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clica aqui e me chame.